No dia 2 de novembro, Mercúrio ingressa no aventureiro, otimista, entusiasmado e festivo signo de Sagitário, impactando contatos, mensagens, a comunicação, as ideias e muito mais. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. E antes da gente mergulhar no vídeo, já vou avisando que na próxima semana eu vou fazer uma pequena pausa, né, para recarregar mais uma vez as baterias, que é necessário, mas não se preocupem que os vídeos já estão gravados, programados e vão sair nos dias de sempre. Então vai ter vídeo terça, vai ter vídeo quinta, vai ter vídeo sábado normalmente e vocês talvez nem vão sentir tanto a minha falta. Mas já fica aí o alerta, né? Que às vezes é necessário a gente fazer essas pausas, mesmo que curtas, para recarregar as baterias e continuar trabalhando aqui no Astro Libertação. Mercúrio ingressando em Sagitário quer dizer que a gente precisa lidar com essa energia que o signo traz, um signo do elemento fogo, talvez o mais fogo de todos, e do fogo mutável também, né? O que muda muito aí as características, né, que causam uma mudança. Nesse sentido, a gente precisa trabalhar as energias do signo, porque o Sagitário é aventureiro, é otimista, é festivo, é animado, gosta de se divertir, mas também traz uma certa impulsividade. Mexe muito com a fé, no sentido de habilidade humana, vale sempre lembrar. Então acredita com maior facilidade nas coisas que quer alcançar, naquilo que muitas vezes traça como objetivo e às vezes só vai. Para o mental, que é representado pelo Mercúrio, não só a mente, né, mas com a comunicação em geral, tem uma forte relação com a mídia, com estudos básicos, viagens curtas, né? O Mercúrio é o mensageiro dos deuses, ele que faz a ponte, né, a conexão entre os mundos. Com o Mercúrio, apesar de vocês não darem tanta bola aqui no canal, é uma das ferramentas, né, das habilidades mais incríveis que a gente pode desenvolver, que é a capacidade de captar as coisas, trazer do invisível para o mundo das ideias, o mental, e a partir dali manifestar nas ações. Por isso eu sempre chamo a atenção, gente, os vídeos de Mercúrio, que geralmente não dão tantas visualizações, são importantíssimos e o pessoal ainda não dá tanta bola. Mas é porque mexe com a comunicação, mexe com o pensamento, com a fala, com a escrita, os contatos, as trocas, ele está muito relacionado ao comércio. Uma similaridade, né? Um dos sincretismos de Hermes, que é o nome grego, né, para Mercúrio, é o egípcio Thoth. E para nós aqui de brasileiros, né, de matrizes africanas, o orixá Exu, o orixá que faz a ponte entre os mundos. Então por aí já tem uma similaridade. Por favor, não confundir, orixá não é Deus, orixá é divindade, é uma força da natureza e não está relacionado a essas energias dos deuses greco-romanos. Então não estou dizendo em hipótese alguma que é a mesma coisa, mas tem certas similaridades, como representar a comunicação, como utilizar Exu para fazer a ponte, né? Porque ele é o único que fala diretamente com o ser supremo Olorum ou Eledumare, né? Que é o Deus, né? Então ele faz a ponte, tudo aquilo que é necessário pedir, né? Todos os pedidos, todos os desejos que são feitos tem de ser feitos para Exu, para que ele faça a ponte, para que ele leve as mensagens. Isso, inclusive, para comunicar com os outros orixás. Ele é o orixá mais próximo do ser humano, ele é o que está mais perto de nós e é o que é mais demonizado pela cultura cristã europeia, né? Então é um trabalho também de decolonização, da gente absorver esses arquétipos riquíssimos dos orixás que são cultuados em terreiros, né, de matrizes africanas, no candomblé, né, seja de nação banto, nação jeje ou nação nagô, que é o mais, né, acabou sendo mais conhecido,
mas os outros também têm sua importância, como os que vêm de Angola, né, que muitas vezes são chamados de bantus também. Então ele faz essa ponte, assim como na Umbanda, na Quimbanda, em outras denominações que têm a conexão direta com as religiões de matriz africanas. Então é muito importante que a gente faça esse trabalho de desmistificação da figura do orixá Exu, que não é a mesma coisa do Exu da Umbanda, né, que o Exu da Umbanda tem o orixá Exu na Umbanda também, mas tem ali os guias que também são chamados de Exu, porque isso faz parte da criação do nosso país, do Brasil, quer queira, quer não. Se você está escandalizado aí na cadeira agora porque eu estou falando de orixá Exu, te aconselho a conhecer um pouco mais, a estudar um pouco mais. E se você está ainda mais escandalizada, por que eu estou falando disso no meio de um vídeo sobre astrologia, apesar de eu ter falado da sincronicidade com o Mercúrio, é porque precisa entender que o Mercúrio está passando em Sagitário e é justamente sobre expansão, ampliação do conhecimento. Então tá aqui, né, alguma pequena informaçãozinha que talvez pode, né, causar aí uma mudança para muita gente. Eu sei que muita gente que me acompanha aqui já sabe disso, né? Não vai estranhar nem nada, mas tem uma parcela que talvez esteja ainda achando que Exu é demônio, que Exu é capeta, que Exu é diabo e por aí vai. Então vale a pena a gente também limpar isso, porque não tem nada disso, né? Primeiro que demônio, diabo, capeta, isso aí é coisa de europeu. Então vamos deixar o diabo lá no lugar dele. Aqui a gente fala principalmente das energias da astrologia, né, das inspirações que vêm da astrologia, e eu sempre falei para vocês também que eu ia trazer, né, coisas que são dos africanos, né, das matrizes africanas, mas também dos indígenas. Então, à medida que eu vou pesquisando, já trouxe também dos Vedas, porque a gente precisa sair desse mundo eurocentrado. Essa é uma das propostas aqui. Porque senão a gente não vai, talvez, fazer essa transição da era de Aquário para deixar um mundo novo de verdade, se a gente só tá aí, né, muito preocupado em manter o velho do jeito que ele é, sendo que já mostrou que não serve mais, que já chegou no limite, já causou centenas de milhares de atrocidades e continua causando até hoje. Falar de racismo, né, de quebrar com essa coisa tão estrutural, tão arraigada no Brasil, precisa passar também por uma limpeza dessas visões demoníacas a respeito das outras religiões. Não vejo ninguém falando mal, por exemplo, do budismo. Não vejo ninguém falando mal da cultura Veda, felizmente. Mas porque com os africanos é essa palhaçada? Então fica aí a reflexão que a gente precisa se atentar para isso a partir de agora, pelo menos aqui no canal. Essa é uma das propostas, é um dos pilares, né? A decolonização passa por isso. Se é uma visão decolonial, a gente precisa também enxergar o que vem de África com outros olhos. O Mercúrio em Sagitário pede que a gente faça exatamente isso, ampliamente, saia desse fanatismo, dessa visão míope, fechada, porque no negativo o signo de Sagitário traz essa cegueira a partir do quê? Da fé, né? Uma crença que está muito arraigada, algo que te limita, que você não quer enxergar de jeito nenhum, seja por medo, seja porque falaram que não é para você fazer, enfim. Com o Mercúrio em Sagitário e o Júpiter em Gêmeos, a gente precisa fazer esse movimento porque é de ampliação, é da gente aprender algo novo, né? De fazer, vou usar o clichê aqui daquela frase que eu nem sei se é realmente do Einstein, que, né, uma mente que se abre para o novo jamais volta ao seu tamanho original, mas é porque cabe aqui. Nesse sentido de que quando eu me abro para algo novo, né, eu mantenho a minha mente aberta, vou além dos meus preconceitos que todos nós temos, a gente desbrava, né, a gente amplia, a gente avança uma fronteira. E aí é uma após a outra, aos pouquinhos, né? De acordo com a capacidade de cada um. Mas para trazer esse ar, né? Trazer essa visão
nova. O Sagitário muitas vezes representa o estrangeiro. Se a gente não vai buscar, de fato, aquilo que é estrangeiro no sentido de diferente do nosso, a gente não vai aproveitar essa passagem de Mercúrio. Ou ainda, né, tende a piorar porque vai causar mais ainda o fechamento, a miopia, a cegueira, de manter do mesmo jeito, com aquilo que a gente está muito bem acostumado, com aquilo que é o local, que é o estreito, né? Quando a gente fica com a visão obstruída, a gente não enxerga simplesmente, né? Se perde a capacidade de aprender, de adquirir novos conhecimentos, de pegar aquilo que nós já sabemos e transformar isso numa verdadeira sabedoria, num saber. Então, essas são as fronteiras que precisam ser travadas, né? Ou melhor, destravadas para que a gente avance. Todos nós precisamos, pelo menos, abrir um pouco a nossa mente para diminuir essa profusão de preconceito que acaba virando racismo, intolerância religiosa, violência, né? Até morte, por conta de diferença. E eu sempre tô falando, desde que eu comecei esse canal, se a gente não aprender a lidar com o diferente, com o excêntrico, com aquilo que não nos é comum, a gente vai viver num mundo onde todos nós vamos viver segregado, fechado em bolhas, ou muitas vezes quando a gente encontra, né, há um choque cultural, há um choque violento e essa violência não serve para nada. Então essa permanência do Mercúrio em Sagitário até o dia 8 de janeiro, e aí é uma data mais longa, né? Porque muito provavelmente ele vai retrogradar nesse período. Ou seja, a gente ainda vai ter que rever, né, os temas de Mercúrio conforme essa energia, para a gente aproveitar, trazer novos horizontes, e a partir daí a gente traz novas ideias, constrói novas pontes, novas soluções e aproveita o movimento de uma outra forma. Quem tem o Mercúrio em Sagitário no mapa astral precisa se atentar exatamente para isso, porque as ideias, né, tendem a ser maiores, né, mais amplas, filosóficas, ou mesmo se interessar muito por essa questão da fé, mas é uma mente que também trabalha muito no quesito da fé, se acredita com muita facilidade. E isso pode ser positivo no sentido de que traz um otimismo, te motiva a buscar soluções, a resolver problemas, né, de forma criativa, porque está fazendo a mente trabalhar de uma outra forma, mas o negativo é uma mente míope, fechada, estreita, que não amplia, não se abre para o novo, quer, né, e defende isso com muito fanatismo. Sagitário foi um signo que marca, por exemplo, a Santa Inquisição, que de santa, na minha opinião, não tem nada, né? Que perseguiu muita gente por pessoas que pensavam diferente, que trouxe a fogueira, né? Queimava as pessoas na fogueira. Então, o negativo desse signo, ele é, né, muito também ali, que tende a ser muito forte. E como que pode fazer isso? Né? Buscando aprendizado, estudos mais elevados, conhecimentos filosóficos, né? Entendendo mesmo da religião ali que você se pertença, não importa qual seja, mas entendendo um pouco mais, sem se fechar para o diferente, para o outro, né? Para o seu semelhante, para aquele que às vezes parece que a gente está falando de coisa diferente, como eu lá no início falei um pouco do Exu, mas é a mesma coisa, é um mensageiro. Então na Igreja Católica, por exemplo, vai ter também outras formas de mensageiro, que são os santos. Então há sempre ali uma necessidade de um intermediário. Então aí há a semelhança. E por aí vai. Então é se abrir para isso e não deixar que a mente fique muito limitada, fechada naquilo que é bem conhecido, naquilo que pode muitas vezes se tornar um preconceito. Outra característica que a pessoa pode ter, principalmente trabalhando bem o Sagitário, é se interessar por assuntos, né? Gostar de debater, se animar com grandes questões filosóficas. Então, por exemplo, vai na questão da religião, vai fazendo as perguntas que hoje em dia as pessoas não querem fazer, né? Sobre a questão da existência e por aí vai. E vai se alimentando disso, porque quanto mais se alimenta, mais se amplia. A comunicação tende
tende a ser uma comunicação muito forte, fervorosa. Tem essa força toda que pode ajudar nos discursos, nos debates, principalmente positivos, desde que se atente para aquela sinceridade que é normal do signo de fogo e que muitas vezes pode sair feito um coice, né? Feito um ataque, um golpe. Então é muito festivo, é muito animado, é uma mente que se enriquece muito com isso, principalmente no sentido de se aventurar em novas fronteiras, mas também se fecha muito quando está com raiva, e essa raiva muitas vezes vem como uma resposta ali, um golpe, um ataque, mesmo que seja de forma verbal, né? Porque a gente está falando de Mercúrio. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala na tela do momento em que Mercúrio ingressa no signo de Sagitário, acontecendo no dia 2 de novembro, às 16h17 do horário de Brasília. Mapa mais uma vez traçado aqui para Contagem. Mercúrio a 0 graus de Sagitário, né, já vai ter ingressado, estão trazendo toda a necessidade que a gente tem de trabalhar os temas de Mercúrio a partir dos fogos, né, da energia animadora, entusiasmada, otimista, que acredita e que expande o horizonte do Sagitário. Então são questões aí que podem movimentar a nossa mente, podem estimular. Às vezes há uma ideia que a gente não conhecia, né? Ter acesso a isso pode mudar todo o nosso campo de visão. Então é mais ou menos isso que a gente precisa fazer pelos próximos dias aí. Lembrando que vai ter a retrogradação também. E aqui a gente vê que no momento que o Mercúrio está ingressando em Sagitário, ele ainda está em conjunção com a Lua que está em Escorpião, né? Um dia depois ali da Lua nova, dá para ver que a Lua está afastando do Sol ainda, que tem essa energia de algo novo que está se iniciando e que pode trazer também a sensibilidade, a empatia, o entusiasmo de maneira intensa, porque é o signo de Escorpião e que pode favorecer a nossa mente, né? Sensibilidade não vem só da Lua, porque faz um trígono aqui também com o Netuno. E aí também já sabem, né? A nebulosidade, né, que tende a confundir o pensamento, tende a confundir as ideias e que muitas vezes faz com que a gente se perca. O Marte também forma um trígono, outra energia fluente, e a gente vê também que Netuno e Marte formam um trígono. Então fica esse grande trígono aqui entre Mercúrio, Netuno e Marte. Marte e Netuno tem aquela tal história lá, que o Marte assassinou o filho de Netuno, Netuno jurou vingança. Então agora a gente vê um aspecto fluente, que pode passar despercebido essa influência muitas vezes negativa do Netuno. E quem é apontado como um causador ali é o próprio Mercúrio. Então vale também se atentar para esse lado, né? Que muitas vezes as ideias, principalmente as ideias que estão ali nebulosas, entorpecidas, ou embaladas ali em ideias mirabolantes de Netuno, podem levar a atitudes imprudentes até, por conta dessa energia desse grande trígono. Ai, Cláudio, mas o trígono não é bom? Depende, né? O trígono é uma energia fluente, precisa tomar iniciativa, a coisa não acontece de graça. Só que alguns desafios, algumas armadilhas, principalmente quando se fala de Netuno, podem passar despercebidas durante esse trígono. Ou seja, enxergar além, atirar essa flecha longe do Sagitário, pode ajudar a gente também a ver a coisa de uma outra forma, né? A ver as coisas com um outro olhar, para ajudar a tomar uma outra decisão, encontrar soluções novas, né? Disparar a flecha ao longe, mirar longe. Talvez a gente está precisando de um ar mais amplo, mais otimista, para achar a resposta às questões que a gente já está lidando aí no dia a dia. Outro aspecto que acontece aqui é um sextil com Plutão. Plutão, senhor dos mortos, né? Então fica meio simbólico porque o dia 2 de novembro é o dia dedicado aos mortos aqui no Brasil. E como eu falei, né, essa passagem do Sol em Escorpião, o vídeo está aqui no canal se você ainda não assistiu, vale muito a pena atentar para esse
grande tabu da nossa cultura, que é a morte, né? O Plutão está pedindo, a partir de uma energia forte com Mercúrio, que a gente transforme, limpe, purgue, jogue fora os pensamentos negativos, inclusive sobre esses tabus, para a gente vivenciar algo novo. É sempre no sentido de novas fronteiras, novos horizontes, quando a gente está falando de Mercúrio em Sagitário. E para isso, muitas vezes, é necessário morrer, né, para o passado, deixar de lado. Como que a gente vence o preconceito? A gente vence o preconceito quando a gente deixa ele de lado, deixa de dar importância. Então, aquilo que me parecia estranho, bizarro, nojento, repugnante, e eu me afasto dessas ideias e falo, não, vou dar uma chance ali, vamos conhecer. Isso acontece com comida, né? A gente cresce achando o quiabo uma coisa horrorosa, e depois a gente prova e fala, é gostoso esse negócio, quero mais. E isso funciona para tudo, gente. Nós só precisamos deixar o preconceito de lado, que muitas vezes é difícil, como aqui relacionado ao tabu da morte, para a gente ir para essa nova fronteira. Mas dificilmente a gente tem uma experiência negativa e que faz com que a gente confirme aquilo ali, a não ser que a gente não tenha deixado de lado. Tem muita gente que provou quiabo e não gostou, e tá tudo certo. Mas não é a pior comida do mundo como a gente imaginava na infância, por exemplo. Né? São sabores que a gente vai adquirindo, são ideias novas que a gente vai assimilando, e a partir dessa assimilação a gente vai mudando a nossa forma de ver o mundo. Já fizemos isso sei lá quantas vezes na vida. E por que a gente para de pensar? Por que a gente para de fazer isso? Essa é a grande questão. Por que a gente para de experimentar coisas novas? De travar contato com aquilo que a gente acha diferente, com aquilo que a gente acha estranho? Conversar com essas pessoas que muitas vezes a gente tem preconceitos, né? Seja por crença, por sexualidade, por visão de mundo diferente, por acreditar, né? ou até mesmo por não acreditar, como é o caso do pessoal que é ateu, sentar e trocar uma ideia sincera com essas pessoas. Não, me conta como é seu ponto de vista, e assim a gente vai ampliando. Não faz mal nenhum, na verdade. Aliás, se tem algo de muito positivo que a gente pode fazer nesse período todo, é exatamente isso. É a gente sentar com aquilo que é o que a gente acredita que é o nosso oposto, trocar uma ideia, ouvir as histórias, conhecer a jornada da pessoa, e eu tenho muita certeza que do outro lado você vai descobrir algo óbvio, mas que é muito transformador, que do outro lado existe uma outra pessoa que tem muita semelhança com determinados pontos aí da sua própria vida, da sua própria jornada, e você vai sair dessas experiências de forma transformada, que é o que sugere aqui, inclusive, esse aspecto com Plutão. E quer ver que isso é reforçado? Porque o ascendente vem a 16 graus de Áries, né? Pioneirismo, ousadia, independência, ir aonde nunca foi, onde outras pessoas não foram, né? Travar novas fronteiras, conhecer coisas novas, vivenciar o que ainda não foi vivenciado. Né? O pioneirismo de se colocar em primeiro lugar, incorporar tudo isso aos temas de Mercúrio, se atentando para não virar energia de conflito, de briga. Então estou propondo, né? Fiz essa provocação. Sente com aqueles com quem você tem desafetos, com aqueles que você considera horríveis, verdadeiras abominações, e conversar, mas também não é para ativar essa energia do combate, do conflito. É se desarmar antes de tudo, né? Porque quando a gente se desarma pro outro e deixa o outro ser quem ele realmente é que a gente acessa essa coisa rara que é o ser humano de verdade. Lá no meio do céu, a 16 graus, o signo de Capricórnio, indicando que a gente também precisa ter responsabilidade. Olha que interessante, né? Chamar pra gente a responsabilidade. Não tenho meu preconceito com certas determinadas pessoas, mas eu quero entender um pouco mais, né? Vou me responsabilizar por essa parte e vou ouvir o outro lado, ver o que tem a ser dito, e quem sabe eu mudo de ideia. O Capricórnio traz a necessidade de estruturar melhor também os temas da mente, como que a mente está funcionando. A saúde mental não está nada boa.
Então é um momento também que a gente pode, né, dar um alívio, consumindo menos carga, menos negatividade, menos desinformação, menos barulho, né? Às vezes é meditar, é sentar e meditar, que é algo também que pode ser considerado ali para ter silêncio, para meio que fazer uma limpeza da nossa mente, né? Ou melhorar a qualidade do sono, melhorar tudo isso para que a gente tenha uma saúde, saia desse período de Sagitário com a mente um pouco mais aliviada, né? Que até mesmo a partir da diversão se divirta mais, traga mais ideias, né? Brinque, traz essa energia da brincadeira, do prazer, da diversão para você quebrar com muita coisa aí. E é isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para aproveitar esse período. A gente viu na mandala que tem várias energias atuando sobre o mental, sobre o Mercúrio, que acabam influenciando. Quanto mais a gente se atentar, principalmente para aquilo que eu falei, né, indo além dos preconceitos, que foi basicamente a tônica desse vídeo, é melhor para a gente vivenciar novas experiências, trazer novas ideias que ajudam até mesmo na construção de soluções para muitas vezes desafios, problemas que a gente possa estar enfrentando e que muitas vezes a gente não encontra resposta. Por que a gente não encontra? Porque a mente está muito bitolada, né? A mente está ali, só ali na miopia, só enxerga o que está um palmo do nariz. E quando precisa ampliar, trazer essa questão da cultura que vem de fora, que é muitas vezes representada pelo Sagitário, dos estudos mais elevados. Então vai ler um livro bom, de alguma forma traz algum contato com coisas que você normalmente não está acostumado, com coisas que você muitas vezes tem uma resistência. Isso pode ajudar a ampliar, né? Abrir a mente. E aí outras coisas vão vindo. Porque se a gente ficar só naquilo que a gente sabia, e hoje em dia, gente, sinceramente não dá para parar de estudar. Senão a gente não vai mais compreender o mundo do qual a gente ainda faz parte, do qual a gente ainda está inserido. Então cria a sensação de alienação. E eu sei que envelhecer, infelizmente, traz isso. Mas ao mesmo tempo a gente pode fazer muita coisa no sentido de manter a mente fresca, funcionando bem, e passa muito por isso, sabe? Passa muito por a gente conhecer outras realidades e conhecer outras pessoas, outras histórias que são diferentes da nossa. O grande lance da ficção deveria ser isso, né? De, a partir da visão ali do personagem que está inserido no mundo de fantasia, você vivenciar outras histórias que não são as suas. E a partir dali você vai tendo outras ideias. Então, quanto mais se lê, mais se estimula a mente. Não é a mesma coisa de assistir uma série. A leitura tem um outro tipo de conexão, né? De um estímulo diferente. As palavras, né? A gente, quando começa a ler muito e aprender a ter esse hábito de leitura, a gente vai se estimulando e cria os cenários na cabeça, cria a história, está vivenciando na própria mente. Então trabalha a imaginação, trabalha a criatividade. E diga-se de passagem que a imaginação é uma das habilidades, né, das ferramentas mais incríveis da inteligência humana. Então, quanto mais a gente trabalha a imaginação, a gente está desenvolvendo criatividade, capacidade de solução de problemas, trazendo até mesmo uma visão positiva para a saúde mental, porque a gente está estimulando, então não fica aquela coisa monótona, repetitiva do dia a dia e que acaba muitas vezes limitando esse contato. Então muitas vezes é preciso furar as bolhas, ir além, né? Conhecer mundos diferentes das mais diversas formas possíveis. O principal é estar disposta a ampliar a sua percepção de mundo, a sua visão de mundo, travando contato com aquilo que muitas vezes é o que está longe, e a partir daí um mundo novo se abre e quem sabe a gente consegue pouco a pouco diminuir muito aí a intensidade desses preconceitos que acabam gerando
problemas enormes na nossa sociedade. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal com mandalas antecipadas, mandalas exclusivas, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, e quem não quiser ou puder, continue assistindo, comentando, compartilhando, deixando aquele like que incentiva o trabalho da mesma forma. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.